Dieta low carb. Com quem que a gente conversa sobre isso? Com a doutora Maitê Pimentel. Não é com outra pessoa, é só com ela. Bem? Tudo bem? A maior entendedora do Brasil dessa dieta low carb, doutora Maitê. Não sou eu que digo, é a voz do povo. Doutora Maitê, a dieta low carb é saudável ou não? É muito saudável. Eu tive uma discussão outro dia com a minha filha. Você sabe que há controvérsias, pessoas que defendem, não defendem. Mas, de maneira geral, a low carb é baixa ingestão de carboidrato. E qual o carboidrato? O carboidrato simples, o refinado, o que faz mal para a saúde. Né? Então, muitas pessoas acham que assim, low carb você é zero de carboidrato? Não. Porque verdura, legumes têm carboidrato. Então, por exemplo, 100 gramas de brócolis tem 4,4 gramas de carboidrato. Já ingeriu carboidrato. Já ingeriu. Então, na verdade, o que essa dieta prioriza é tirar os doces, coisas industrializadas, o farináceo, a batata, o arroz branco, que é o grande vilão, inclusive, da diabetes. Mas a gente usa outros tipos de carboidrato e prioriza a proteína, né? Agora, assim, é que essa classificação existem várias, por isso que há discussão. O que é low carb? A gente tem que ingerir só 40% de carboidrato por dia. Tá. Numa dieta que você tem que comer proteína, óleos, que tem os do bem e do mal, as gorduras, e tem que ingerir também o carboidrato e vitaminas e minerais. Isso que todo mundo tem que ingerir. Então, foi feito, inclusive, por exemplo, um estudo, respondendo a tua pergunta, que falou que não é bom, que as pessoas que comem pouco carboidrato ou muito carboidrato, menor que 40% ou 70%, morrem mais precocemente. Mas eram pacientes já com diabetes, com obesidade, que tem insulina alta. Tinha esse viés. Então, você que está em casa, é assim, não se assuste porque tem gente que fala, vou priorizar só a proteína. Não, a gente tem que balancear. Então, carboidratos integrais, tudo que é arroz integral, a massa integral, o teu corpo demora mais tempo para quebrar aquilo, então ele gasta mais energia. O que é bom. O que é muito bom. E o teu pâncreas não dá picos de insulina, que faz aumentar o índice de diabetes e de obesidade. Por isso que todo integral é melhor. Reduzir os carboidratos refinados. Então, doces, essas coisas que a gente compra pronto, isso que a gente não poderia usar muito. Aumentar a ingestão de proteínas. Proteínas a gente tem animal e vegetal. E tem proteínas com mais gordura e com mais oxidantes e proteínas mais saudáveis. E aí que vai a escolha da pessoa. Se ela comer só um monte de carne, bacon, embutidos, é proteína também. Agora, e se você comer só um peixinho, um franguinho, então proteínas vegetais que tem muita proteína, que é a unidade básica do músculo, que faz bem, e menos gordura. Melhor. Normal, melhor. Restringir açúcar refinado e gorduras saturadas. Isso então, sempre, né? Em toda dieta a gente tem que priorizar isso. Tá. Que mais que tem? Temos uma pirâmide, Pirâmide é muito legal. Tem gente que olha assim a pirâmide e acha que ela é igual para tudo. Não, a pirâmide é um desenho que a gente faz para qualquer tipo de dieta. Como é que a gente lê a pirâmide? Ela foi desenvolvida faz pouco tempo, em 1992, nos Estados Unidos, para falar o que era certo e errado. Mas aí cada dieta a gente faz uma pirâmide. Qual que é a pirâmide? A base dela é onde a gente tem, são as coisas que a gente tem que ingerir bastante. E o topo que a gente vai ter que evitar. Então, cada dieta a gente monta de um jeito. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo. Né? São outros alimentos. Isso. Eles colocam até uma forma diferente. Isso. Eles põem até dieta e ter bom convívio social e dormir bem embaixo, chá e café, e aí vai colocando as proteínas do bem. O que a gente percebeu com o raciocínio da dieta low carb? Não é só questão de menos ingesta de caloria, quanto você gasta de energia. Toda low carb, ela vai priorizar a proteína. Quando o teu corpo entra em contato com mais proteína e menos carboidrato e açúcar, ele produz corpos cetônicos. São células no fígado que têm avidez, elas querem gordura. Então elas vão na célula de gordura e rompe. Então esse tipo de dieta, quando a gente faz uma low carb, uma VLCD, Very Low Carb, menos de 200 gramas de carboidrato por dia, essa Very Low Carb é menos de 50, você produz corpos cetônicos. Que ajudam atacar a gordura. Acelera o metabolismo, queimam gordura e deslocam coisas do mal, tipo a gordura branca para a gordura marrom. Então isso é muito interessante, a gente tem estudado muito agora isso.
Muitas pessoas não falam, eu vou fazer exercício, vou trocar gordura por musculatura. Sim. Não existe isso. A gente... Acreditamos nisso por anos. Não existe. Não, é outro tecido. A gente troca a gordura branca, que é a do mal, através de irisina, é um hormônio, por gordura marrom, que acelera o metabolismo. Então, por isso que eles estão atrás da irisina. Se a gente descobrir, não vai mais precisar fazer atividade física para transformar a gordura do mal, né? Então, troca gordura por gordura. A diferença é a o tipo de gordura. Tem até uns exames, agora, umas fotos que a gente faz, que é o verdinho é do bem, o marrom. Então, a gente... que a gente consegue ver o tipo de gordura da pessoa. Que legal. E aí, olha aqui, a gente, o que vai priorizar? Lá embaixo, bastante proteína, os peixinhos, as carnes, o frango, o salmão. Gordura do bem também vem de algum, por exemplo, abacate, o avocado. E aí você fala, o avocado é igual ao abacate? Uma pergunta também comum. O avocado é diferente, ele tem 10% menos caloria e tem mais HDL. Então, o avocado é melhor. É melhor. O coquinho também entra, os laticínios. Aí outra dúvida, doutora, no low carb eu uso queijo branquinho ou queijo amarelo? É o queijo amarelo. Aí você fala, nossa, mas o amarelo não é mais gorduroso, não é mais calórico? Por quê? Quanto mais gordura nessa dieta, vai ser bom e vai ter menos lactose, que é o açúcar. Então a gente nessa dieta prefere o amarelo do que o branco. Mas tudo em casa, você que está em casa, eu quero fazer low carb. Pode fazer. Você tem que usar menos de 200 gramas de carboidrato por dia. E ver teu metabolismo, e ver quanto você gasta de energia e teus exames de sangue. Por quê? É difícil fazer sozinho sem orientação de um endócrino ou de um nutricionista. Sim. Porque é difícil você calcular quanto que você gasta, tem que fazer a bioimpedância e quanto que tem de cada... Então, eu posso comer um arroz branco? Você até pode, mas aí você vai restringir tanto do dia inteiro que não vale a pena. Você não vai conseguir. E outra coisa, a dica dessa dieta não é só comer a quantidade exata, é dividir entre o dia. Quanto mais você divide essa refeição fracionada, você não dá picos de insulina no pâncreas e acelera mais o metabolismo. Então ganha muito mais massa muscular e seca muito mais a gordura quem fraciona uma dieta low carb. Tá. Temos mais uma imagem. Os benefícios. Ótimo, olha lá. Então, ela auxilia a perda de peso? Sim. Além de baixa quantidade de caloria, como eu falei, ela produz corpos cetônicos. Previne diabetes? Super previne. Olha que incrível isso, doutora. A gente usa gordura do bem, e tudo que é o carboidrato simples, ele aumenta muito o valor. É 32% açúcar, então a gente diminui. Só tomar cuidado que o diabetes tipo 1 não pode fazer uma dieta low carb tão agressiva. Tem que ser acompanhado com o médico. Proporciona saciedade? Super. Então, se a gente vai numa churrascaria, a gente fica a tarde inteira com a barriga cheia, que é proteína, dá saciedade por 4 a 7 horas no cérebro. Se a gente come um pãozinho, um macarrão, uma bolachinha... Nossa, daqui a pouco tá beliscando de novo. Daqui 2 horas você tem fome de novo. Então, a saciedade cerebral interfere do tipo de comida e os hormônios que vão lá informar esse cérebro. Acelera o metabolismo, sim, porque diminui a resistência insulínica e porque produz corpos cetônicos. É que a gente precisa mudar a maneira de pensar, né? Entender que o raciocínio é outro. É outro, não é pensar só em dieta do ponto, a quantidade da caloria. Exatamente. Por exemplo, exercício. As pessoas acham que na atividade física, nos 45 minutos é só que você está perdendo. Não. A gente produz vários hormônios, epinefrina, adrenalina, GH, que fazem o metabolismo acelerar ao longo do dia. Por isso que é legal você fazer exercício segunda, quarta e sexta e mais um domingo do que segunda, terça e quarta. Você emagrece muito mais porque você deixa o metabolismo acelerado. E a sensação de bem-estar se prolonga pela semana toda, né? Sim, o que dá muita mais motivação até para você continuar isso. Perguntas, vamos começar a respondê-las? Vamos. Primeira da Vitória. Fiz um exame que detectou que tenho pouca massa magra e bastante massa gorda. Parar de comer carboidratos pode ser ainda mais prejudicial? Muito boa essa pergunta, Vitória, porque a tendência hoje não é a gente pensar em quilo, é ver bioimpedância da pessoa, a quantidade de gordura e de musculatura, tá? E não só, a gente tem falado muito de jejum intermitente, a gente estava estudando esse fim de semana isso, e olha que interessante, as nossas células, elas têm a mitocôndria, ela vai
queimando gordura e vai comendo. A gente percebeu que quando você faz um low carb com jejum intermitente, aumenta a longevidade das pessoas. Não é só questão de ser magro, estar com o peso ideal, é questão de você viver mais e melhor. Viver mais, as células conseguem viver mais. Então é bom para não ter câncer, para não ter doenças crônicas, evitar infarto, diabetes, toda essa questão que a gente às vezes só pensa numa estética, não, a gente está pensando em saúde do paciente, né? E as pessoas têm bastante dificuldade às vezes de perder peso. Por quê? 60% do nosso peso é genético. São mais de 201 genes envolvidos, mais de 20 hormônios envolvidos. Então não é mentira que uma pessoa trancada no spa igual a outra, com a mesma dieta, mesmo peso, mesma altura, uma vai perder mais do que a outra. Depende da genética. Depende. Então, por isso que o metabolismo é muito individualizado. E tem pessoas que respondem mais ou menos. Então, olha essa pergunta que interessante. A Vitória já sabe disso. Então, é muito mais importante a quantidade de gordura ou de massa magra ou não desse corpo. Existem os falsos magros, pessoas que estão na balança boas, bonitinhas, mas tem gordura localizada em excesso. Esse tipo de dieta, ele é uma das que mais perdem gordura do mal. Então, tem estudos com ressonância magnética que realmente diminuem a esteatose hepática. Você não perdendo massa muscular, a longo prazo você acelera o seu metabolismo. Então, a dica para quem está em casa, não é só perder peso. Eu falo, quando é que doutora, eu vou ter alta do seu consultório? Quando a sua bioimpedância estiver perfeita, não é quando o peso estiver perfeito. Outro desafio, além de pensar só em calorias, é a maneira como a gente entende o peso. Sim. É um outro desafio. Porque a célula de gordura, ela tem uma memória metabólica. Ela fala assim, você vai voltar a engordar. O que é melhor para uma célula? Um estoque de energia no corpo ou privação? Ela quer que a gente volte a engordar para o peso maior que teve. E aí você tem que quebrar essa memória, ganhando a massa muscular e secando o máximo de gordura. Então, quando você está com o peso ideal, aí vem o trabalho de muito exercício, remédios para acelerar o metabolismo, aumentar a carga proteica. Eu dou remédios para abrir o receptor, a gente suplementa para a pessoa depois não voltar a engordar. Olha só. Né? Próxima pergunta da Juliane. Já que a pessoa comerá mais proteínas e gorduras, o colesterol ruim também não vai aumentar? Muito interessante. Certinho, Ju. Depende do tipo de proteína. Então, dieta low carb, a gente até começou com Dr. Atkins, Sulfbit, Dukan. Então, se você usar só o bacon, o ovo o dia inteiro, um monte de queijo, um monte de carne vermelha, você realmente vai aumentar o colesterol ruim. Então, pessoas que têm dislipidemia tem que preferir qual tipo de proteína? O franguinho, o peixinho, os frutos do mar, a clara de ovo, várias coisas têm proteína, inclusive vegetais. Então, cuidado quem fala, faz mal dieta low carb porque aumenta o colesterol. Depende da proteína que você escolhe. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Próxima pergunta, Josiane. Essa dieta permite dia do lixo no final de semana? Essa pergunta é incrível. Por quê? A gente não sabia muito disso. Quanto mais você vai estudando, você vê que a gente fez já muita coisa errada. E, aliás, vai fazer e a gente não sabe direito. Dia do lixo. Então, Nunca me seduziu. Eu falo que o dia do lixo não é o dia da caçamba, né? Porque aí a pessoa enfia tudo. Aí não adianta, né? Mas então o dia do lixo pode fazer bem? Em alguns casos, olha só, na dieta low carb, a gente, como vai diminuindo a carboidrato, você produz os corpos cetônicos. Tá. Quando você faz um dia do lixo que come um monte de doce, carboidrato, come errado, você quebra os corpos cetônicos. Então. Aí você vai demorar de 3 a 5 dias para começar a produzir de novo. Então, você travou 5 dias da semana de não perder peso, e às vezes até engordar. Então, depende. Nessa dieta não é tão interessante. Agora, tem uma hora, em qualquer tipo de dieta, o remédio que você está tomando, o exercício que você está fazendo, que trava. Porque o metabolismo entendeu o que você está fazendo. É a hora de trocar. Aí é interessante eu fazer uma dieta do lixo. O dia do lixo. Por quê? O metabolismo está acostumado. Aí eu dou uma carga, dou um tranco. Aí ele começa a produzir outros tipos de hormônio, porque você mudou. Aí você engana ele de novo e entra em cetose de novo. Por isso que o acompanhamento de um especialista é fundamental. Não tem como eu, leiga, saber qual é a hora de fazer uma coisa ou outra. E a gente sabe por exame de sangue. É comprovadinho.
Por urina, a gente tem a fitinha que vê corpo cetônico, se a pessoa tá ou não tá. Se o sódio, potássio, o pH da pessoa. Então, tem como cientificamente a gente comprovar. Tem pessoas que demoram 7 dias para entrar na cetose, tem pessoas que em 3 dias. Por isso que o tratamento é individualizado. E você que está em casa, às vezes desanima. Ai, mas eu fiz tudo certinho e não deu certo. Não deu fez certo. Tudo certo. Tem alguma coisa que tem que ser investigada aí. E às vezes é o pulo do gato que muda tudo, né? Isso. Maravilhosa, né? A doutora Maitê Pimentel é médica, endocrinologista. Site da doutora Maitê, endoc.com.br. Endoc, abreviatura de endocrinologista. Instagram da doutora Maitê é @Maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. É Maitê com TH. Maitê_endócrino. Seja muito bem-vinda sempre. É sempre uma aula. Imagina que agradeço eu, meu amor. Vai com Deus. Lindíssima como sempre, viu? Obrigada. Até a próxima, doutora. Até. Não demora para voltar que eu fico com saudades. Obrigada.